queridos. Hermanos, abra su Biblia por favor en el Evangelio de San Mateo capítulo 25, amén. Mateo 25, por favor. Ok. Evangelio de San Mateo capítulo 25. Vamos a leer a partir del verso 14, ok. Amém. Vou falar hoje uma palavra bastante poderosa. Dice assim a palavra do Senhor: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, este hombre es Jesús, ¿ok? Quero que ustedes observen esta parábola. Este hombre yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y otro 2, y otro 1, y cada uno conforme a su capacidade. Quero que você aprenda isso. Deus nunca vai pedir para ti aquilo que não está a seu alcance. E Ele nunca vai pedir para ti aquilo que Ele não te deu antes. Todo o que Deus te pide é de acordo à capacidade que Ele depositou em ti. Há uns que é para mais e outros que é para menos. Ele nunca vai demandar de ti aquilo que você não é capaz de fazer. De igual maneira, você tem que aprender também, como dizem as Escrituras, não existe prova e luta que venga a nós outros que não somos capazes de soportá-la. Pablo disse isso, o apóstolo Pablo, e todas as vezes que vem uma luta, a Bíblia diz, acompanhado de ella, vem a porta de escape. Aleluias. Então, 15, diz assim: e uno dio 5 talentos, e outro 2, e outro 1, cada um conforme a sua capacidade, e logo se foi lejos. Isso é Cristo. Ele vino à terra, nos entregou talento. E agora, que hizo Jesus? Ele regressou outra vez ao cielo. Amém, querido? Este homem que dá os talentos é Cristo. Estes siervos somos nós outros. Cristo vino, entregou a nós outros talentos, e agora ele subiu ao cielo. Pero ele vai volver outra vez. Então, isso se trata do que é o Evangelho. Agora observe. E ele que havia recebido 5 talentos, foi e negociou com eles, e ganhou outros 5 talentos mais. Asimismo, ele que havia recebido 2, ganhou também outros 2. Pero ele que havia recebido 1, foi e cavou em terra, e escondeu o dinheiro de seu senhor, porque talento é moedas. 19. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Hermanos, ¿cuántos aquí han pasado por una expansión donde usted tiene que echar cuentas de algo? No sé cuántos aquí han pasado por eso. Que los números hay que encuadrarse. Los que pasaron por este momento saben, van a entender bien lo que el Espíritu Santo está diciendo. Vai haver um dia que os números vão ter que enquadrar. Um dia Jesus Cristo vai echar contas com nós outros. Necessitamos entender isso. E a ideia desta palavra de hoje é trazer-te uma consciência. E esta consciência te vai levar a viver níveis maiores de favores de Deus. Pero se você não lo traz claro em sua mente que um dia você vai echar contas com Deus, pode correr risco de quando chegue o dia, você vai ter que sair desesperado. Os autônomos entendem muito bem sobre echar conta, porque quando toca os trimestrais, o gestor diz assim: tu tens fatura? E você diz: não, pero é que te toca pagar X de IVA. E uno sale buscando fatura da gasolina, do chute que comprou, sale buscando fatura de todo para compensar o IVA. Vai chegar um dia, irmão, que não vai dar tempo nós outros buscar. Deus queira que nós outros estemos pendentes de qualquer momento ele vai vir. Por isso você tem que andar a contas com Deus. Ok? Então, disse assim: pero el que havia recebido 1 foi, cavou em terra e escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, vino o senhor de aquele servo e arregou contas com ele. E chegando, el que havia recebido 5 talentos, trajo outros 5 talentos, dizendo: Senhor, 5 talentos me entregaste, aqui tienes, he ganado outros 5 talentos sobre eles. E seu senhor lhe dijo: bien, buen siervo e fiel. Quero que você guarde esta palavra, Senhor. Diga assim comigo, ó. Buen siervo e fiel. Amém. Sobre pouco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Senhor.
Pensa, hermano, uma recepção assim. Siervo bueno e fiel, entra para o gozo eterno de su Senhor. Llegando después el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. Y he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre el mucho te pondré, entra en el gozo de su Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuvo miedo y fui y escondí tu talento y en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitad, pues, el talento y dad a lo que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echar en las tinieblas, allí será lloro y crujir. Quero que usted ponga atenção nisso. E al siervo inútil echará en las tinieblas de afuera. Allí será lloro y el crujir. Então, o Senhor está em um ambiente. E Ele agora está echando conta com pessoas. Aquele que foi aprovado permanece em um lugar de maior gozo. E aquele que falhou em não haver trabalhado o talento, o dom que Deus lhe deu, a Bíblia diz que agora é uma sentença. Quero que a igreja ponga atenção nisso. Porque há muitos cristianos que não creem nisso. Há muitos cristianos que, demais, a vezes eu evito falar isso porque dá mais polêmica que edificação. Há certas coisas que têm que ser faladas em mesa, em discipular, em consolidar. Porque a vezes as pessoas não estão preparadas para escuchar certas coisas porque confronta sua religiosidade. Então, o homem disse assim, a Cristo está falando que o reino de los cielos é comparado a um homem que deu talentos depois. Isso é comparado ao reino. Agora, aquele que não multiplicou o talento que tinha, enterrou e guardou, e agora quer devolver o que tinha, ele não perdeu o que tinha, simplesmente ele não entregou ganâncias. Agora o Senhor disse assim, ó, siervo inútil, echad em las tinieblas de afuera. Não é para abaixo, o inferno está para abaixo. Ele está falando na parte das tinieblas de afuera. Echad las tinieblas de afuera. Allí será lloro e el crujir de dientes. ¿Por qué tiniebla? Porque el Apocalipse dice que Cristo era la luz en aquel tiempo. La Biblia dice, hermano, que en los últimos días no va a haber sol ni luna. Va a haber solo una luz, la Biblia dice en Apocalipse, y la luz es Cristo, que alumbra la ciudad. Entonces, donde está Cristo tiene luz, donde Cristo no está, hay tinieblas. Entonces, esta persona que dice lanzar la parte exterior y la parte de fuera, es un lugar, no quiero entrar en detalle, después usted estudia. Reino é um lugar, lo que serão salvos é outro lugar. Depois você busca isso, você vai aprender. O Espírito Santo de Deus te vai guiar, ok? Pero o hecho é que aquele homem, servo, chamado, escorrido, apuntado, tinha dones, tinha talento, agora não vai poder estar onde os que foram fieles vão estar. Quantos entendem isso? Os que foram fieles e multiplicaram os dones vão estar em uma parte de gozo eterno. Los que não multiplicaram o talento, não está falando de inferno, está falando de um lugar afuera, exterior, donde haverá tiniebla, porque Cristo não vai estar aí. ¿Por que lloro, pastor? Porque se vai acordar, porque não fui fiel quando tuvo tempo. Porque vai rugir os dentes, pastor? Porque sim, é um desespero. Vai ser uma angústia eterna em saber que poderia haver estado em um lugar melhor e não estuvo por causa que negligenciou o chamado. E todo isso vai passar em nossa vida, aunque a vezes nos cuesta creer. A maior arma de Satanás é hacerte enfocarte na hora e no hoje. Todas as vezes que você se enfoca na hora e no hoje, você corre um grande risco de perder a eternidade. Porque somos levados e conduzidos, literalmente. Nossa alma, ela é seducida para a hora. E quando você perde o princípio do propósito ao qual Deus te chamou, você vai negociar valores e princípios. Por isso, igreja, escute isso, todos que estáis aqui foram chamados por Deus para algo grande e extraordinário. Fomos chamados para viver uma vida melhor de lo que
Fomos chamados para ter uma vida melhor de la que la tenemos. Isso, la que hay. Ah, la lu, la lo, lo, lu. Fomos chamados para ter uma vida melhor que a vida que temos aí. Ah. Pero Jesucristo dijo algo. Jesucristo dijo: aquel que no perdiere la vida que tiene, não tendrá vida. Pero aquel que perdiere la vida que tiene por amor de mim, encontrará e hallará la vida verdadeira. Amém, querido? Necessitamos aprender a perder nossa vida por amor ao Senhor. Necessitamos assumir encargos e compromissos. Mira, aqui há pessoas que receberam talentos de Deus. Aqui há homens e mulheres que receberam dones de Deus. Créame, Deus é um bom gestor. Ele não se equivoca. Ele vai retirar contas com nós. Por isso nós necessitamos sentir-nos privilegiados quando Ele nos dá um encargo, uma revelação. Você tem que trabalhar isso. E uma vez que você tenha claro o chamado que Deus te chamou, cuidado com as distrações. Deus me falou de um tempo diferente que se está aproximando em Europa, onde Ele vai abrir os olhos de los ciegos. Agora, não é ciego que não. Pablo disse assim, que o príncipe de este siglo, quem é o príncipe deste siglo? Satanás, querido. Ele cegou não os olhos, ele cegou o entendimento de los incrédulos, para que em ellos não resplandeça a luz do evangelho de Cristo. Então, há muitos cristianos que estão cegos e que não logram crer em algo mais allá de esta vida. Você sabia que dentro do conceito fé, a maioria de nós outros literalmente não crê em outra vida? Pastor, agora me está assustando. Me vem a dizer a mim que nós outros los cristianos, a maioria não crê em outra vida? A maioria. Porque quando o presente siglo traz afã e desespero sobre ti, por uma deuda, por uma enfermidade ou por qualquer problema, não é que você não tenha que estar preocupado. Pode estar preocupado. O que você não pode estar é angustiado. Pablo dizia assim: estamos angustiados, pero não derribados, afligidos, pero não destruídos. Você vai passar problema, pero você não pode ter isso como uma consumação, uma macro consumação em sua vida, porque depois dessa vida você vai ter outra vida. O que importa é como você lida com a situação que está passando, porque quizá te toca um momento onde você não pode tratar com ela e quizá Deus não vai tratar com ela. Então você vai perder sua salvação porque deixaste de crer em seu Deus. Se te toca algo que você não pode solucionar, o dinheiro não pode solucionar, nadie pode solucionar, mas Deus não soluciona para ti, significa que você perdiste a convicção em seu Deus. Por isso, se você não tem consciência de vida eterna, as coisas deste siglo te irão parar. Você tem que ter consciência de isso. Então, o que é que uma pessoa tem que fazer para não perder o enfoque nunca? O que é que nós necessitamos fazer para não perder o enfoque nunca? Cuidado com as distrações. Que distrações, pastor? Por exemplo, Deus te levanta para ser, por exemplo, um empresário no reino de Deus. Amém? Isso existe. Agora, quando Deus te levanta para ser um empresário, Deus nunca vai proibir que você tenha uma vida boa. Pero Deus sim se irá importar quando você se preocupe mais com sua vida que com a del reino. Porque Ele te chamou para ser um provedor em seu reino. Com isso não está dizendo que você não irá ser bendecido, sua casa não será bendecida. O que você não pode é negligenciar o chamado que Ele te deu de provedor. Então, uno que não é provedor, não pode ser no reino de Deus, ter mais expressão de bendição que tu. Se você fosse chamado a ser um provedor, porque existe esta linha, no reino de los cielos, para ser um mantenedor na obra de Deus, a viúva, a moneda de ella não pode falar mais que o dinheiro suyo. Porque se não, ella então te condena. Está entendendo isso, igreja? A Bíblia diz que Noé condenou o mundo. Não foi Deus.
¿Sabe por qué Él condenó el mundo? Porque Él construyó una arca que Dios pidió para Él construir. Y la Biblia dice, por causa de eso, Él se tornó heredero de la justicia de Dios que viene por la fe. Entonces, a veces Dios me llama para ser, por ejemplo, solo para que usted entienda, Dios me llama para ser un ministro del Evangelio. Quizá que hay personas que Dios llamó para ser un ministro del Evangelio. Entonces, ser ministro del Evangelio, usted tiene que entender que la parte más fácil es abrir la Biblia y recitar versículos bíblicos. Pastor, Dios me llamó para ser un pastor, un ministro, recibir profecía. La parte más fácil es abrir la Biblia y dar un parecer de lo que está en un texto bíblico. Ahora, ser un ministro es comprometerse por completo con la obra de Dios. Entonces, no sé cuántos logran entender la diferencia. No, pastor, Dios me llamó para ser un adorador. Ok. Adorar aqui no altar é a parte mais fácil que há. Mais fácil. Você ensaia 3, 4 horas, vem e canta. Pero depois sua vida é uma vida de contínua adoração a Deus. Já é outra coisa. Por isso nós não podemos entretener-nos com distrações, queridos. Uma das distrações que mais está matando os cristianos são desejos para que Deus supra suas necessidades personais e deixa de lado o reino de los cielos. Então, você tem que tomar muito cuidado com o desenfoque. Quanto aqui escucharam falar daquele homem chamado Sansão? Está em Jueces capítulo 16. 1 de Jueces 16. Então, observe isso, como o desenfoque funciona. A Bíblia diz que Sansão tinha muitas mulheres, ele gostava das mulheres, encantava as mulheres. Observe isso. E às vezes não passava nada, a unção estava sobre ele. A pastora predicou uma palavra poderosa sobre unção. Recomendo, veja depois no YouTube e escute. Poderosa. Então, a unção estava sobre Sansão. Então, a Bíblia diz que Sansão, ele foi chamado para eliminar os filisteus. Esse foi o chamado de Sansão, acabar com os filisteus. Por quê? Porque o povo de Israel trabalhava, os filisteus veniam e na hora da cosecha e tomava o que era de Deus, do povo de Deus. Deus levanta um nazireu, lo consagra, chamado Sansão, e o trabalho de ele era eliminar os filisteus da terra. E de hecho, Sansão começou a fazer isso. Agora observe o que é o enfoque. Sansão, ele fazia várias coisas, depois te lê, 1 Jueces capítulo 6 adelante, tá? É uma história linda. A Bíblia diz que ele conheceu uma mulher chamada Dalila, não sei quantos escutaram falar desta história. E Sansão se enamorou de Dalila. Agora, Dalila não era inimiga de Sansão, só era uma distração. Satanás, ele não vai usar o pecado em si para quitar-te do propósito, ele só vai usar pequenas distrações. Às vezes você não está no pecado, você só está distraído. E a distração te quita a unção como se fosse o próprio pecado. Então, a Dalila, isso, observe como o príncipe deste siglo realmente cega nosso entendimento. A Bíblia diz que Sansão, Dalila 3 vezes disse assim: meu amor, conta-me o secreto tuyo. Uma vez ele disse uma mentira para ele não dizia. 3 vezes ele enganou Dalila, 3 vezes. Pero a primeira vez ele contou algo, Dalila chamou os filisteus. Vem, ele me contou. Quando os filisteus vêm, Sansão se levanta e mata os filisteus, porque o que ele disse a Dalila era mentira, não era a verdade. Ok. Hasta aí, ok. La segunda vez, Dalila outra vez. Sansão, cuéntame su secreto. ¿Dónde está su fuerza? E Sansão disse, mi fuerza está en una cuerda, assim, se me atar con la cuerda, tal y tal y tal. Entonces Dalila lo hace el dormir. Quando ele está dormindo, Dalila vem e chama os filisteus. Vem, que ele está dormindo. Quando os filisteus vêm para matar Sansão, Sansão se levanta e mata os filisteus. Hermano, você tem que tomar cuidado, porque Deus, antes que você caiga por completo, Deus te vai dar señales. 3 vezes, Dalila enviou o filisteu para prender a Sansão na cama. E Sansão não caiu na ficha. E houve uma 4ª vez. E na 4ª vez, Dalila disse assim, ó, se tu me amas, hermano, cuidado com isso, se tu me amas. Cuidado com isso, se tu me amas. Se tu eres minha amiga, se tu és meu amigo, se tu me consideras, cuidado. Se tu me amas de verdade, conta-me realmente, porque 3 vezes.
E Sansão disse assim: mulher, então te vou contar. Se me cortar o pelo, perco toda minha força, porque sou nazireu de Deus. Sansão dorme, a Bíblia diz, em las rodillas de Dalila. E Dalila chama os filisteus, vem e corta o pelo, Sansão perde a força. ¿Sabe qual foi a primeira coisa que hizo os filisteus em Sansão? A Bíblia diz que eles sacaram os olhos de Sansão. Por quê? Porque Satanás é assim. Satanás não quer que você volva a ver nunca mais como você veia antes das coisas. Por isso você tem que cuidar com as distrações. E a Bíblia diz que quando sacaram os olhos de Sansão, isso é outra coisa que muitos cristianos estão neste lugar. Qual é, pastor? De dar volta e nunca sair do lugar. A Bíblia diz que puseram Sansão sem os olhos dentro de uma cárcel para tirar molino, ou seja, para dar voltas. Ele dava voltas, ele não saía do lugar, em cima estava preso. E a vezes, quando você se desenfoca de lo que Deus te chamou, você está preso em várias áreas de sua vida, preso em las finanças, preso en el matrimônio, preso en el sentido, en las relaciones, preso. Sua vida não avança nunca, sempre a mesma coisa. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vê o mesmo cenário. E às vezes você diz assim: uau, parece que eu já passei por aqui. Às vezes parece que as deudas estão as mesmas. Por quê? Porque te quitaram os olhos por causa de um despiste, de uma distração. E agora você tem que aprender a clamar por Deus outra vez. E sabe qual é o mais difícil, irmão? Que Deus dá uma palavra como esta só para hacernos recordar que muitas vezes Deus se aparta de nós e não nos hemos dado em conta em isso. A Bíblia diz que quando Sansão se levantou para ir contra os filisteus, ele não percebeu e não se deu conta que o Espírito Santo já não estava mais com ele. Então, se você hoje cai na ficha que você sabe que Deus já não está mais contigo, o que você tem que fazer? Volve outra vez para o propósito. A Bíblia diz que Sansão, ele se acordou, porque seu pelo ia crescendo. Deus, conceda-me uma vez mais a força para cumprir o propósito. E a Bíblia diz que ele matou em sua morte todos os principais de los filisteus. Ele matou mais gente em sua morte que em toda a sua vida. Ou seja, de uma certa maneira ele cumpriu o propósito. Mas ele cumpriu um propósito com dolor. Deus não te chamou para cumprir o propósito com dolor. Ele cumpriu um propósito sem os olhos. Deus não te chamou para cumprir o propósito sem os olhos. Ele cumpriu o propósito estando preso. Deus não te chamou para cumprir o propósito estando preso. Ele te chamou para cumprir o propósito estando livre, vendo as coisas eternas. Pero toda vez que você se desfoca de las coisas de Deus, você vai cair em ruína. Qual é o problema da igreja hoje? Quando eu hablo de igreja, às vezes suena forte. De nós outros. Porque nós outros estamos tão enredados em nossos problemas que olvidamos que Deus pôs uma semilla em nós outros. E a vezes Deus vai resistir nós outros até que nós outros vengamos a abrir os olhos e ver que Ele conta com nós outros para algo. Aleluia. Necessitamos entender, querido, nós outros estamos em la tierra não para que Deus nos sirva. Você não está em la tierra para que Deus te sirva. Agora você está na terra para que você sirva a Ele. Porque se você estivesse na terra, mais agudo aqui, filho. Se você estiver na terra para que Deus te servira a ti, então você seria Deus e Ele seria o servo. E às vezes queremos que Deus haga por nós coisas que Ele não está para fazer. Por causa de quê, pastor? Por causa que não há uma honra depositada em nós outros. Deus não deve nada a nadie. Quando Deus vê que você tem uma honra armazenada nele, Ele te vai honrar a ti, a sua casa e a sua família. O problema é que muitas vezes nós outros oramos, como Tiago, a Bíblia diz que uno ora e não passa nada. Por quê, pastor? Como dizem as Escrituras, porque orais mal, porque orais pedindo para gastar em vossos próprios deleites e prazeres. Não consultamos a Deus que Deus quer. Então, esta palavra desta manhã que Deus está dando para nós é só para que você simplesmente, hermano, tenha em conta quantos talentos foi que Deus te deu. Quantos talentos foi que Ele te deu? Porque isso tem que generar em ti uma responsabilidade. Amém, querido. Entra em lo que Deus te... Hermano, não ande na passividade. Discerna. Amém, querido. Discerna moveres. E posiciona-te.
Amém, queridos? Discerna moveres e posiciona-te. Davi foi ungido a rei. Ele sabia que um dia ele tinha que ser rei. Samuel le ordenou, le ungiu a rei com aceite. E de repente seu padre le manda ele levar quesos a Saúl e a seus irmãos que estavam em guerra. Davi não era soldado, queridos. Ele não era soldado. Ele só era um muchacho que apacentava ovelhas de seu padre. Pero quando ele entra no cenário, a mente de ele já não era mais mente de pastor. Quando ele entrou no cenário, ele disse assim a Saúl: Saúl, eu vou contra este filisteu, rei. Quem eres tu, Davi? Davi disse assim ao rei Saúl: eu era. Todas as versões, eu vou buscar desse texto. Toda a versão ele disse no passado: eu era pastor de ovelhas. E quando eu apacentava as ovelhas de meu padre, vinha um osso, vinha um leão. Eu acabei com eles. Ele mesmo Deus que me entregou o osso e o leão, me vai entregar este filisteu. Então você tem que discernir em cenário e se apontar para ele. Aleluias. Por quê? Porque se Deus te dá uma señal, você tem que estar preparado, porque quando Ele te dá uma señal, Ele vai dar uma abertura. Eu abri aqui e mais. Dá-lhe um forte aplauso a Jesus Cristo. Depois eu vou dizer o motivo. Muitas graças a toda a igreja. Todas as vezes que hemos hecho la feijoada, solo vendía 120 feijoadas. E este último domingo vendeu 180. Agora observe. Por que será? ¿Te acuerdas que eu falei aqui? Não, pastor, Deus me chamou para ser provedor. Sim, de quê? De seu reino. O reino de Deus é grande, gasta muito. Não, Deus me chamou para ser provedor, vou ser um empresário. E quando toca, você invertir no reino com 10 euros em uma feijoada, você não compra. Menu do empresário de Jeová. Como é isso? Aí você quer que Deus te levante e Ele abra um cenário e você não participa. Não, Deus me chamou para predicar e você não predica nem para ti mesmo. Você não profetiza nem para ti mesmo e como vai profetizar a outro? Tem que discernir os cenários que Deus está abrindo e entra em ele. E você vai entrando e Ele vai honrando-te, Ele vai bendiciendo-te. É assim que funciona a obra de Deus. É assim que funciona o reino de Deus. Amém, queridos? Deus te quer usar, Deus quer usar-te para coisas grandes e extraordinárias em esta nação. Deus quer fazer contigo mais do que você pode imaginar e sonhar. Uau! Uma pessoa me disse algo, vou dizer milagre, mas não é santo. Ayer eu estava celebrando o matrimônio e o irmão me enviou um áudio. Me deu assim resumidamente, disse: pastor, há uns meses atrás eu estava em Brasília e escutei uma prédica que tu predicaste por YouTube e tu predicaste algo que a mim me marcou muito e no avião, eu vim no avião pensando em isso e a prédica que você predicou foi esta: pastor, trae a sua memória algo que Deus hecho por ti, que isso te ponga em um conceito de Deus de eterna com Ele. Assim você nunca vai ter pereza em servir a Deus. E você, pastor, lo nombraste que a pastora era para estar morta, Noemí era para estar morta. E tu dijiste, pastor, que não hacía falta Deus fazer nada para ti porque você vai morir com deuda com Ele. E isso me marcou muito, pastor. E eu digo, ok. E ele seguiu aquele mensagem, me mandou outra mensagem. Sim, pastor, quero confessar algo. Resulta que quando eu decidi regressar à Espanha, tinha uns pequenos problemas. Que esses pequenos problemas tinham que ver com umas coisas bastante assim, não quero entrar em detalhe, pero nada mais nada menos que já tinha um mandato de prisão para mim. E resulta, pastor, al bajar do aeroporto aqui em Madrid, simplesmente eu fui recepcionado por uma grande comitiva que estava com a foto minha em suas manos. Me conduziram um chofer com um coche que leva umas luzes azuis em cima. Então eu estive em um hotel de 2 estrelas, pero foi um hotel, com minha galleta, pão. No domingo me passaram por um juzgado e eu tinha que estar preso. Pero yo este momento de traslado en el taxi del gobierno, yo estuve pensando en la palabra: Dios, tenga misericordia de mí, me saques de esta.
Porque, Senhor, eu te quero ter como um agradecimento eterno. Nunca vou medir esforço para servir-te. Isso passou hace pouco tempo. E eu não sabia, me enterei ayer. Resulta que a pessoa passou delante do juez. O juez disse assim: "Você está há um mandato de prisão. Por isso, esse motivo, e isso, você deve isso. ¿Qué foi que te trajo aqui?" A pessoa disse: "Não, eu quero, não sei, uma nova oportunidade." E o juez simplesmente disse: "Você não deve nada à Espanha, Espanha não deve nada a ti. Bem paz e não peque mais." Dessa palavra disse o juez. E o juez le dijo assim, "Espero nunca mais verte aqui." Agora, depois eu vou sentar com ele e ter um discipulado. Porque quando Deus hace coisas que o homem não lo pode fazer, o mínimo que você deve fazer é vivir eternamente agradecido a Deus. Agora, vivir eternamente agradecido a Deus não é dizendo: "Graças, Deus. Oh, Senhor, como tu eres bueno." Não. Ser agradecido, irmão, é poner sua vida em favor da obra de Deus. Quero falar de algo. Abra sua Bíblia, por favor, aí. Em Filipenses. Capítulo 1, no versículo 20. Eu quero profetizar esta manhã que Deus vai responder talento em muita gente aqui. Pastor, pero eu tenho. Deus vai responder um pouco mais. Amém? Para você echar um pouquinho mais de conta com ele. Aleluia. Filipenses capítulo 1, no verso 20. Disse assim: "Conforme a minha anelo e esperança de que em nada serei avergonçado." Toda pessoa que recebe um chamado dado por Deus tem que aprender isso. Você jamais vai ser avergonçado. Se você anda convicto nele chamado, jamais vai ser avergonçado. Jamais vai ser avergonçado. Ele disse: "Em nada, confiança, como sempre, agora também." Versículo 20: "Conforme a minha anelo e esperança de que nada serei avergonçado, antes bem com toda confiança, como sempre, agora também será magnificado Cristo em meu corpo, ou por vida, ou por morte." Irmãos, escute isso. Quantos aqui amam a Jesus? Então, no nome de Jesus Cristo, que Ele seja glorificado em sua vida ou em sua morte, irmão. Ele tem que ser glorificado. E no dia que você mora, que alguém, por favor, mire a sua ataúde e diz assim: "Oh, Deus mío, a terra vai perder um grande homem e uma grande mulher de Deus." Ou quando você estiver morto em um ataúde, ou em uma cajita assim. Imagine, mano, você está cremado aí no polvito de ceniza. Você disse: "Ah, quero que me tire no mar." Imagine quando você vai tirar no mar, se for a vontade delas águas, elas salia. Pensa. Viva de uma tal maneira que você seja honrado aún em sua morte, querido. Amém. Esta é a vontade de Deus, que aún em nossa morte. Amém, queridos. Então, Ele está dizendo: ou por morte ou por vida, Cristo será magnificado em mim. Ou seja, quantos estão entendendo o que Deus está falando? Agora em sua vida, Cristo está sendo magnificado. Então, pastor, o que é Cristo ser magnificado? É no culto da glória a Deus e aleluia? Não. Cristo ser magnificado é uma convicção de fé. Você está passando por uma prova difícil, mas você não aparta os pés dos caminhos do Senhor. Você está passando por uma luta difícil no matrimônio, na família, na finança, mas você não se aparta los pés de los caminhos de Jesus. Então, Ele estará sendo magnificado em todas as áreas de sua vida, mientras você viva. E em sua morte, alguém vai dizer, tenha por certo, irmão, alguém vai dizer: "Este homem hizo coisas grandes. Esta mulher hizo coisas grandes." Aún seus familiares e parentes vão dizer: "Murió porque tinha que morir. Pero realmente hizo grandes coisas."
Amém. Ayer eu falava com meus irmãos. Eu até hoje nunca he hecho nenhum, como se diz aqui em Espanha? Velório. ¿Ah? Velório, não? Eu tinha muitos casamentos, muitas bodas, muitas. Pero velório hasta o presente momento. Amém. Pero escute isso. Pero pode ser que Deus esteja anelando a alguém, não? E aí, então, eu tenho que fazer o culto fúnebre ou algo por estilo, não? Eu já tenho a palavra. Há tempo de nascer e há tempo de morir. Habla aí, Eclesiastes capítulo 3. Ele nasceu, agora chegou o tempo de morir. Agora a questão é, no mensaje eu vou poder dizer, esta hermana, este hermano, inspirava fé. Necessitamos pensar em isso. Amém, querida? Será que no dia que eu morir, vou ter que forçar a mi pastor a ser mentiroso, a dizer coisas que eu não sou, para alegrar mis parientes que estão alrededor de mim? Vamos pensar em isso, irmão, amém? Será que no dia que eu me vaya, em la despedida aí, a pessoa que vai falar de mim vai falar verdade ou vai ter que fazer algo só para estar bem com os que estão fora aí? É algo de pensar, sim ou não? Por isso, sua vida deve magnificar a Cristo sempre. Aleluias. 21. Porque para mim viver é Cristo e el morir é. Mas se el vivir en la carne resulta para mim benefício de la obra, não sei então que escolher. Queridos, Pablo está dizendo, para mim melhor é morir já. Seguinte versículo, hija, por favor. Porque de ambas coisas estou posto em estrecho, teniendo desejo de partir e estar com Cristo, lo cual es muchísimo. Sigue. Pero quedar en la carne es más necesario por causa. Ponga el versículo 22, hija. Mas se el vivir en la carne resulta para mim benefício de lá, não sei então que. Pablo está dizendo, eu estou listo para morrer. Eu estou preparado para morrer. E estar com o Senhor e mais, é muito melhor que estar vivo. Pero por causa de la obra de Deus, é necessário que eu me quede um pouco mais de tempo em la carne. La questão é, de 100%, ¿cuántos por ciento usted que está aqui presente eres útil em la obra de Deus? De uma escala de 100%, ¿cuántos por ciento usted es útil em la obra del Senhor? De 100%, se Deus te recorre agora para o cielo, para estar com Ele, su presencia va a hacer falta en la edificación del reino de Dios, usted solo va a ser uno que no causa ningún efecto su partida. Porque yo no sé si usted sabe, eso es ser cristiano. Pablo está diciendo, es mucho mejor morir ya agora y estar con mi Señor. Yo estoy puesto en estrecho, pero por causa de la obra de Él, mejor es quedar un poco más. Por causa del beneficio, queridos, por favor, não me malinterpretem, eu não estou tratando-te mal, não estou te exortando, só quero trazer-te uma consciência. Porque de igual maneira, quando você põe uma demanda para Deus, tenha por certo, Ele vai ver o quanto você eres de bendição para poder soltar-te algo. Observe, ganhamos alimento agora, sim ou não? Agora, não ganhamos alimento do governo porque somos bonitos, ou porque damos glória a Deus e aleluias. Ganhamos alimento porque é uma expressão de uma obra sendo hecha. A primeira coisa que eles perguntaram, o que vocês estão fazendo por la cidade? Então, por que é que com Deus tem que ser todo a nossa maneira?
que eu estou fazendo em favor do benefício da obra de Deus? Pablo está dizendo, me tenho que quedar mais, porque é benefício para a obra. Significa, vamos a levar para esta óptica, os dias que você vai vivir, não é câncer que determina. Los días que usted va a vivir en la tierra, no es el dinero que determina. El día que usted va a vivir en la tierra, no es una tragedia, un accidente que determina. La cantidad de días que usted va a vivir en la tierra, es determinado por el enfoque que usted está, en el propósito que Dios te llamó. Pablo está diciendo, yo puedo morir ahora, pero es más beneficio que yo viva más, por causa de la obra. Então, se Deus vê que você é útil para a obra, Deus mesmo vai assegurar que você viva mais que outros. Ele vai assegurar que você viva mais que outros. Porque você é de benefício para a obra. Aleluia. Sim, Jesus. 23, versículo 23. Porque de ambas coisas estou posto em estrecho, tendo desejo de partir e estar com Cristo, lo qual é muitíssimo. Queridos, toda pessoa que quando vai entrar em um propósito, guarda isso em seu coração. Eu sinto Deus aqui. Todas as vezes que Deus te chama para viver algo, todas as vezes, Satanás e sua natureza humana vai hacerte inclinar para o que é melhor. Para o que é melhor. É melhor. Não, é melhor não fazer, é melhor estar. Não, não é melhor entrar no chamado, é melhor estar parado. É melhor porque é mais tranquilo. Não, não busque o melhor. Busque o que é necessário. Pablo está dizendo, é muitíssimo melhor morir e estar com Cristo, muitíssimo melhor. Ele está dizendo, é muitíssimo melhor. Siga o seguinte versículo. Pero quedar en la carne es más, busque lo que es más necesario que lo que es mejor. Mejor es estar en su casa, tumbado en el sofá, mirando películas, desfrutando de um salão lindo, hermoso, na tela plana. Isso é muitíssimo melhor. Pero em la obra de Deus é necessário que você esteja fazendo algo para Ele. E quando você se enfoca em lo necessário, quizá você vai abstener de viver o melhor aqui, pero em la eternidade, você vai viver o melhor de Deus. Quando você niega o melhor de esta terra para fazer o que é necessário para Deus, em la eternidade, o Senhor vai dizer assim: fuiste siervo bom e fiel. Entrad, fuiste fiel nel pouco, agora te vou a poner en el mucho. Entre en el gozo eterno de su Senhor. Oh, dá um aplauso a Jesus. Sim, Pai. Solo para terminar, 1 de Coríntios capítulo 9. Com isso terminamos, 1 de Coríntios capítulo 9. Pastor, eu queria uma palavra porque tenho um problema amanhã, lunes, tenho que pagar uma deuda, tenho uns problemas aí, pastor, com o banco, e queria uma palavra assim que, pá. Então você entra nele chamado. La unção te vai acompanhar, te vai manter em vida. E todos os valles de muerte que você passe, Deus passará contigo. Jamás te detendrás em momentos difíceis. Sua vida jamais vai estar estancada, sempre estará avançando. Se passarem por las águas, Deus estará contigo. Se passarem por el fuego, Deus estará contigo. Ou seja, não importa o que você passe, o importante é a consciência que você nunca vai parar. Porque Ele não vai deixar que você pare. Por causa do compromisso de lo que é necessário em este momento. Aleluias. 1 de Coríntios capítulo 9. Versículo 16. Hermano, isso de aqui é poderoso.
Disse assim: pois se el anúncio del evangelho, não tenho por que gloriar-me, porque me imposta esta, ai de mim se não anunciar o evangelho. Outra coisa, irmão, que te foi imposto por el Senhor? Todas as vezes que temos um encontro com Jesus, Ele nos impõe algo. O Jesus que eu conosco é um Jesus que Ele nos sana, nos liberta, Ele faz muita coisa. Mas é Jesus Cristo que eu conosco. Ele é uno que nunca me deixa sem encargo. Toda pessoa que tem um encontro com Jesus Cristo, em toda a Bíblia, não existe um só se quer, que teve um encontro com Ele que não recebeu um encargo. Ele echou fora os demônios dele demoniado gadareno. Ele disse assim, ele demoniado: ve a Decápolis, 10 províncias, 10 cidades, e conta a los suyos las maravillas que te hizo el Senhor. Le sanou, pero le puso um encargo. Ele é assim. Ele sanou os leprosos, disse: ve agora e conta al sacerdote que te foi hecho. Jesucristo, todas as vezes que Ele interviene em sua vida, Ele vai poner-te um encargo. A questão é: que foi posto em ti? Que foi que Jesucristo te deu? Que foi que Ele falou contigo? Para Ele poder seguir contigo, Ele vai observar as suas obediências, querido. Ele encontra com Pablo de caminho a Damasco, Hechos capítulo 9. E então ele habla com Pablo: Pablo, instrumento escorrido, ok, tá, hace um chamado. Agora observe, Pablo vai para a Arábia, 3 anos oculto, Cristo lhe forma, lhe ensina muitas coisas. Em Hechos 23:11, Jesus Cristo, a Bíblia diz claramente, Hechos 23:11, Jesus Cristo ressuscitado, irmão, vem do céu, e ele entra dentro da celda onde estava Pablo preso em Roma, em Jerusalém. Pablo preso dentro de uma celda, e a Bíblia diz assim: e se me apresentou o Senhor e me dijo: Pablo, assim como fuiste fiel a mim em Jerusalém, assim como anunciaste de mim em Jerusalém, quero agora, Pablo, que tu vayas a Roma e hables de mim em Roma. Aí há pessoas que dizem assim: pastor, eu tenho dificuldade para orar, Deus não habla comigo. Pastor, eu tenho dificuldade para encontrar o propósito do chamado. Sempre vai haver dificuldade quando você não dá a resposta correta a los primeiros encargos que Deus te dá, a lo que Ele te impuso. Pablo está dizendo assim: me foi imposta a necessidade de hablar do evangelho. Então, esta manhã, que seja uma manhã que venhamos orar: Senhor, impõe em mim uma necessidade de fazer algo para ti. Porque, Senhor, eu estou muito flojo. Eu não tenho encargo de nada, Senhor. Eu não tenho encargo nem de... Eu estava ali atrás a hora, na mesa, ali, só observando. As irmãs adorando, e há irmãos e irmãs também que não têm coragem nem de cerrar os olhos. Está em um culto para Deus, adorando uma adoração que é cristocêntrica, em la vertical. Não, eu estava observando. E há pessoas assim, não me interprete mal. Cuidado, Deus vai mover a parede um momento. Você vai cair. Não, querido, escute. Necessitamos entender e discernir o quanto estamos frios. Somos irreverentes. Estamos lejos de Deus e não temos a mínima ideia de consciência de encargo. Apocalipse 2 diz assim: tenho algo contra ti, que perdiste su primeiro amor. Volve donde caíste, antes que te seja quitado a corona. E hoje Deus está dizendo isso: entenda, acorda, desperta, porque um dia vou echar contas contigo, e o talento que eu pus em ti, que um dado momento de êxtase você recebeu, e você recebeu, vou cobrar, vou echar conta. E nós outros estamos nos apartando de Deus sem dar-nos conta, estamos desviados dentro da casa do Senhor. Porque, irmão, seamos sinceros. Se eu não rindo a Deus ante um ambiente preparado, uma adoração preparada, onde há dois ou mais, a Bíblia diz assim, escute, quando você entra em sua habitação para orar, quizás por sua fé que você vai sentir a Deus, depende do seu nível de fé, você vai sentir a Deus ou não aí.
Pero en un ambiente donde hay dos o más reunidos en el nombre del Señor, dijo assim, allí yo estoy. Entonces, cuando usted entra en un culto, sim ou sim, Cristo está. Entonces, como en un ambiente donde Ele está, se está movendo algo, usted se niega a fluir, a entrar, a conectar-se, a colaborar, a aportar com uma adoração, com uma rendição. Significa, se usted não hace esse um ambiente mais propício criado por Deus, jamás lo hará em sua vida personal. Se na congregação tu eres assim, no secreto eres pior. ¿Cuántos estão entendendo o que Deus está dizendo? Então necessitamos ter consciência de lo que nos foi imposto. Pablo está dizendo, ele está dizendo assim, por isso anuncio o evangelho, porque tenho de gloriar-me, porque me foi imposta a necessidade. Ai de mim se não anunciarem. Ou seja, que nos foi imposto, querido? Meu Deus. Está errado. Quando o Senhor te visita, Ele põe algo dentro. Quando o Senhor te toca, Ele põe algo dentro. Quando Ele te sana, Ele põe algo dentro. Quando Ele te provê, Ele põe algo dentro. Quando Ele te responde, Ele põe algo. Ele te impõe algo. Uau, há que haver um sentido de gratidão. Ele é bom, Ele merece, Ele vale a pena, querido. Aleluia. Versículo 17. Disse assim, por lo qual se hago de buena voluntad, terminando, por lo qual se hago de buena voluntad, recompensa tendrei, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido. Ou seja, Pablo está dizendo, se eu hago de boa vontade, vai haver recompensa, se eu hago de boa vontade. E se eu hago de mala vontade? Se eu hago de mala vontade, a comissão te foi dada, te foi imposto. Então, você não pode limitar-se por benefício, porque o maior benefício de todo não é a recompensa por fazer algo para Deus. O maior benefício de todas as coisas é saber que Ele te está chamando para algo, querido. E se eu não ganho nada, pastor? A comissão te foi dada, te foi imposta a necessidade. E isso é um privilégio que poucos têm. Ele poderia haver depositado em outro, Ele depositou em ti. Ele poderia haver dado a outro, Ele deu a ti. Te entregou a ti. 18. Qual, pois, é mi galardão? Que predicando o evangelho, presente gratuitamente o evangelho de Cristo para não abusar do direito do evangelho, por lo qual, sendo livre de todos, he hecho servo de todos para ganar el maior. De aqui para adelante, Pablo habla como 5 vezes para ganar, para ganar, para ganar, para ganar, para ganar. Ou seja, ele estava enfocado. Ele estava claro em lo que Deus lhe chamou. Ele não estava perdido. Por isso ele nunca vai lamentar por ele chamado, nunca vai murmurar por ele chamado, porque ele sabia o porquê Deus lhe chamou. E ele vai dizer para. Então, eu vejo a vezes cristianos que são submetidos a entrar em fases e etapas só por uma questão de necessidade, sem honra. Déjame aproveitar esse versículo aqui. Por lo qual, sendo livre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar el maior número. Me he hecho los judíos como judíos para ganar a los judíos. Observe a palavra para ganar. Para ganar a los judíos, a los que estão sujetos em la lei, aunque eu não estou sujeto em la lei, como sujeto em la lei, para ganar los que estão sujetos a la lei, a los que estão sin lei, como se eu tuviera sin lei, não estando eu sin lei. Eu sin lei de Deus, sino bajo la lei de Cristo, para ganar los que estão sin la. É mais ou menos assim. Pablo ele era tão louco e tão apaixonado por el encargo que Deus lhe deu. Se ele tivera que todo el mundo saltava o semáforo, exemplo, ele saltava o semáforo também, para ser moral com os que saltavam o semáforo, para ganhar os que saltavam o semáforo. Ele disse: vivo fora da lei para ganhar os que estão fora da lei. Aunque não estou fora da lei, estou na lei de Cristo. Qual era a lei de Cristo? Cumprir o que lhe foi imposto, anunciar o evangelho. Então, há que haver um encargo. Não, querido, tem que haver um encargo. Há que haver a revelação do encargo.
21, a los que están sin ley, como si yo tuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar los que están sin ley. Mas he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo. A todos me he hecho de todo. Aleluya. A todo lo he hecho de todo. Irmão, ele se hizo de todo para ganar a todo. A todos. Colabore com a obra de Deus. Irmão, colabore com a obra de Deus. Se não é para ir na identidade, no perfil que você eres e lhe gusta ser, vá em outra identidade. Homem, se você é muito glamuroso, mulher, se você é muito glamurosa, só lhe gusta andar salto alto. Aí dia que você vai com os pés llenos de barro nos pés, assim, barro na cara. Para você ganhar um que está em esta condição. Por isso Deus está abrindo a mente da igreja, porque a gente que vai a venir tem que ser ganada com sabedoria. A gente que vai a venir, irmão, tem que ser ganada com sabedoria. Pablo está dizendo: eu hecho de para ganhar a todos. Haga de todos para ganhar a todos. Haga de todo para ganhar a todos. Haga de todos para ganhar a todos. 22. Me eche débil a los débiles para ganhar los débiles. A todo me echo de todo para ganhar, para que todos de modo salve algunos. Esto algo por causa del evangelio, para ser-me partícipe de él. Não sabeis que os que correm em estádio, todos de verdade correm, pero uno solo que lleva el premio. Corred de tal maneira que obtengáis. Todo aquele que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir la corona corruptible, pero nosotros una. Assim que yo, de esta maneira corro, não como a la aventura, de esta maneira peleo, não como quem golpea el aire, sino que golpeo mi corpo e lo pongo a servidumbre. Não sei que, havendo sido eu heraldo para outros, eu mesmo venga a ser. Sabe, mano, Deus ele quer que nós outros tenhamos ele encargo, sabe? Assim, irmão, ele encargo para que quando você esté passando uma luta difícil, tu levante as mãos para o cielo, e você possa dizer com total confiança: Senhor, o problema é tuyo, soluciona. Sabe, irmã, assim, não por vanaglória nem soberbia, um alinhamento com Deus tão grande que quando venga um problema que golpeie sua porta, você levante as mãos para o cielo e diz assim: papá, o problema é suyo, soluciona. Eu não tenho nada que ver com isso. Mas isso me vino a mim por el grado de compromisso que eu tenho com seu reino. Deus vai mover os cielos, tierra, hasta el infierno para honrarte. Ele hace isso. Ele mueve todas as coisas por causa de alguém que está colaborando e sendo útil em seu reino. Está sendo útil em sua obra. Então, esta manhã Deus te trajo aqui para dizer-te isso. Analisa sua vida. Mira ver o que você está generando de benefícios para seu Deus. Pastor, hasta este dia não sabia que era assim. Então, hoje, pida a Deus: Deus, ponga em mim, Senhor, imponga em mim o que Pablo disse: me foi imposta a necessidade de anunciar o Evangelho. Senhor, imponga em mim a necessidade que eu sepas que é necessário eu fazer isso. Que eu pueda abstener-me de hacer lo que es mejor para hacer lo que es necesario. Mejor es ya estar con Cristo, pero es necesario quedar un poco más.
Y entonces todas las veces que tú abrir su boca para orar y clamar a Dios, tenga por cierto que Dios mismo va a honrarte y bendecirte. Quiero con eso solo hacer un cierre. Por favor, póngase de pie, queridos. Sim, Jesus. Aleluias. Sim, Jesus. 2 de Timoteu, capítulo 4. Versículo 16. Ponga atenção aqui. Ponga atenção aqui todos, por favor. Observe a vida dele, apóstolo Pablo. Ele está dizendo assim: em minha primeira defensa, ninguno estuvo a mi lado, senão que todos me desampararam. Hermanos, eu quero que você pense agora em todos os seres humanos da terra, que você pode contar com eles e eles falham contigo. Pense agora em todo ser humano, começando por seu padre, madre, tio, tia. Imagine que um Deus te necessita e todos te desamparam. Todos, pastor, todos te desamparam. Pero não lo tenha mal isso. Todos me desampararam. Não les sea tomado isto em conta. Porque um homem que anda alinhado com Jesus, ele não anda echando culpa em persona de sua desgraça e de seus fracassos. Por quê? Porque ele sabe que nenhuma desgraça e nenhum fracasso pode tocar a ele, porque ele está alinhado com os céus. Pastor, e este momento que é só um passo? Toda pessoa que você vê echando culpa, a culpa é fulana, culpa é ciclando. Eu estou assim por culpa da persona. Não, você só apunta o dedo por la persona porque você não é consciente de sua aliança com Jesus. Você não tem consciência de que tu tens um encargo em la obra de Ele e de que tu eres útil em sua obra. Por isso você echa culpa em persona, porque você mesmo sabe que você não é útil. Você sabe que você não é útil em la obra. Porque toda pessoa que sabe que é útil em la obra, ele não anda echando culpa em nada de nada que lhe passe mal, porque ele sabe que é um momento de transição, é um momento solo de passo. E Paulo disse: sigue. Todo el mundo le abandonou. Agora observe que ele vai dizer: pero el Senhor estuvo a mi lado. El Senhor estuvo a mi lado. El Senhor estuvo a mi lado. Queridos, quem está a seu lado? Querido, quem está a seu lado? Jesus, Ele está a seu lado. Pero por favor, assegura-te de que tu estés do lado de Ele. Assegura-te que tu está do lado do Senhor. Ele estuvo a mi lado e me deu forças para que por mim fosse cumprida a predicação, que todos os gentiles oyesen. Agora observe esta parte e diz: e fui livrado de la boca. E fui livrado de la boca. Você sabe que ele está em Roma e o Império Romano tinha um costume. Qual costume, pastor? Dar comida a los leones. Quem eram eles? Los judíos. Então sacava o apóstolo Pablo do Império Romano e lançava Pablo para los leones. Os leones miravam o apóstolo Pablo e diziam: este não podemos tocar, não podemos comer. Porque ao lado de Pablo, observe isso, ao lado do apóstolo Pablo havia um a seu lado, e ele é conhecido como o leão de la tribo de. El leão de la tribo de. Então agora quero que você imagine um montão de leones de Roma, pero ao lado de Pablo havia um que era o leão de la tribo, aquele que manda em todos os leones. Se Jesus Cristo está contigo, Ele vai cerrar a boca de los leones. Ele vai cerrar a boca de los leones, pero tu tienes que estar com Ele. Siga aí. E Ele, Senhor, me livrará de toda obra. Ele, Senhor, me livrará de toda obra mala. Pastor, que é obra mala? É todo aquello que não glorifica a Deus.
Pastor, é obra mala. Não glorifica a Deus, é obra mala. Todo aquele que não glorifica Jesus Cristo é obra mala. Todo aquele que te incita a pecar é obra mala. Todo aquele que não te exorta para ele propósito é obra mala. Todo aquele que só quer falar com sua alma e suas emoções é obra mala. Esta manhã nós vamos orar: Senhor, livra-me de toda obra mala. 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 Senhor, livra-me de toda mala obra. Senhor, livra-me de toda mala obra. Ai, não sei se eu falo isso aqui, Senhor. Este viernes, jueves, viernes, sábado, eu fui invitado para participar de uma conferência aqui em Madrid. E havia estado uns judeus que estuvo aqui, um grupo grande de gente. E era para eu dar uma palavra, para eu poder estar compartilhando sobre alguns temas. Pero logo eu discernir algumas coisas no Espírito. Que, hermano, nós necessitamos preparar-nos mais para a eternidade que para aqui. Você tem que preparar-se mais para encontrar-se com Jesus que encontrar com qualquer outra coisa que o dinheiro te pode dar. Você necessita enfocar-te em isso, porque isso é certo, isso vai suceder. Vamos estar delante de Jesus Cristo. E às vezes, hermano, que há coisas que são obras, mas são obras malas. Às vezes são coisas que você tem que, às vezes, se abster de muitas coisas. Às vezes você vai ter que sair de ambientes que não te convêm. Às vezes você vai ter que sair de certas ruedas, de mesas, que ambientes que não te convêm, é obra mala. Vai apagar sua fé e não vai edificar sua fé. A Bíblia diz que é melhor estar na casa de luto que na casa de fiesta. Porque na casa de luto te hace reflexionar como tu estás. Na casa de festa só hace você se motivar. Pablo está dizendo assim: o Senhor me livrará de toda mala obra e me preservará para su reino celestial. A Ele seja a glória por los siglos de los siglos. Existe um reino que alcançar, existe um lugar para estarmos com Cristo, pero não vamos estar de qualquer maneira. Vamos estar, irmão, por causa de uma convicção imposta em nós outros, por su Espírito que é santo. Quero que você cierre tus olhos agora. Eu quero que você agora por um momento só vamos orar, pedindo a Deus que Ele nos lleve a nossa casa, dando a consciência de como estamos delante de Ele. Senhor, nós queremos dar-te as graças, Senhor. Graças por esta palavra, graças, Senhor, por este dia. Graças te damos, Senhor, porque hoje nós saímos de aqui pensando como estamos delante de Ti. Será, Senhor, que naquele dia, quando estejamos delante de um hospital, ante uma notícia, um diagnóstico médico, será, Senhor, que ante a uma crise econômica, ante a uma tragédia, será, Senhor, que ante a uma tentativa de morte do inferno contra nós, um de los nossos que lleva nosso nome, será, Senhor, que ante qualquer tentativa em contra nossa vida, será, Senhor, que nossa partida será frenada, Senhor, por causa que somos úteis em su reino, ou somos pessoas que não temos expressão nenhuma em ele. Por isso, Senhor, em esta manhã, põe nós outros el encargo de saber que damos uma resposta, Senhor, para Ti. Senhor, mostra-nos, revela-nos, abre-nos os olhos e haz-nos ver, Senhor, que temos um talento e não podemos enterrá-lo. Não se trata de entregá-lo intacto, não se trata de entregá-lo como nos entregaste, senão que multiplicá-lo, Senhor. Multiplicar a convicção, multiplicar a fé, multiplicar, Senhor, a ideia do plano de salvação e redenção. Por isso, Jesus, em esta manhã, pedimos a ajuda de Tu Santo Espírito que intervenga de maneira sobrenatural em las mentes e los corazones aqui, Senhor. Que cada um de mis hermanos reciba este mensaje, esta palavra, mais que uma palavra de exortação, senão que de direção, Senhor, para eles entrarem no caminho que devem permanecer andando, Senhor. Que jamais eles se percam, jamais eles, Senhor,
Jamás ellos entre, Padre, em um lugar de irrelevância espiritual, senão que eles sejam vistos, como diz a sua palavra, aqueles homens que eram conhecidos como os atormentadores, como Elias, homens relevantes que traíam caos, sim, Senhor, e desordem a los impérios mundanos, Senhor, porquanto a idolatria estava se aumentando e o povo se estava perdendo, se desviando do propósito. Levanta, Senhor, homens e mulheres enfocados com o propósito e hazlo arder e queimar, Senhor. Entrega em eles, Padre, no nome de Jesus. Entrega, Senhor, a graça necessária para que eles possam viver todo aquilo que eles necessitam, para que também a fé de eles não seja edificada só em palavras humanas, de persuasão e sabedoria humana, Senhor, mas que sejam firmados no poder de Deus. Senhor, firma eles com o poder tuyo, Senhor. Que mis hermanos sejam firmados no poder de Deus. 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 Diga al Senhor assim: Senhor, imponga em mim hoje a necessidade de su reino. Trai clareza, Senhor. Trai hambre, trai desejo, trai enfoque. Trai, Senhor, discernimento. Trai. Porque isso é o que falta, Senhor. Isso é o que falta para você ter uma vida plena. A vida plena vem por Cristo Jesus. E Ele vino para que tenhais vida, 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 vida eterna e também uma vida em abundância. Por isso, receba Ele encargo e Ele chamado. Levanta-te e resplandece. Eu declaro a autoridade liberada, Senhor, para aqueles que hão de andar como se fora sem lei. Eu declaro liberado a autoridade para que eles andarem como judios, para que eles, Senhor, ganhar o máximo de quantidade de pessoas possível. Eu declaro no nome de Jesus Cristo, sua igreja entrando em esferas e em dimensões e em territórios nunca antes entrado, Senhor. Eu declaro a mesma unção que tuve no apóstolo Pablo. Eu me hago de necio, eu me hago de todo. Eu me hago sem lei, eu me hago de judío, eu me hago de fariseu, eu me hago de qualquer coisa, com o intuito de ganhar o máximo para o Senhor. Golpeo mi cuerpo, golpeo mi cuerpo, no va a ser que aprobando muchos yo sea reprobado. Para vivir cosas mayores. Me llamó. Del nombre de Jesús así será. Yo declaro liberado esta palabra sobre esta casa. Yo declaro liberado esta palabra sobre Casa Forte, hombres y mujeres, siervos buenos y fieles, donde el Señor dirá aquel día: sierva buena y fiel, siervo bueno y fiel, entra, 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 entra para el gozo eterno que yo tengo preparado. Entra, yo profetizo eso. Siervo bueno y fiel, fuiste fiel en el poco, fuiste fiel en el poco, fuiste fiel en el poco, sobre el mucho te pondré. Fuiste fiel en el poco, sobre el mucho te pondré. Fuiste fiel en el poco, sobre el mucho te pondré. Libera encargos aqui, Jesus. Traz consciência e responsabilidade e compromisso. Traz consciência, responsabilidade e compromisso. Jesus Cristo traz consciência, responsabilidade e compromisso. E quando eles orarem, Senhor, cierra a boca de los leones. Quando eles orarem, Senhor, acalma a tormenta, a tempestade, as olas contrárias. Quando eles levantarem as mãos para o alto, Senhor, que venga señales em favor de eles. Homens e mulheres alinhados com o plano do Senhor. Homens e mulheres entregues e rendidos a Deus. Homens e mulheres compromissados. Eu vejo uma mão arrancando personas de um lodo. Eu vejo uma mão arrancando creyentes de um lodo. É como se for aquela arena malfetiza. Pessoas que se estão hundindo. E eu vejo que uma mão vem e lo arranca deste lugar. Há pessoas aqui que Deus está arrancando de lugar. Arrancando de lugar de passividade espiritual. Há pessoas aqui que as mãos do Senhor le está sacando para fora. Sim, para dar-te movimento e expressão,
para dar-te movimento e expressão. Movimento e expressão. Há pessoas aqui que o Espírito de Deus lá está movendo por dentro, lá está construindo por dentro. Há pessoas aqui que irão receber novos encargos do Senhor. Nuevos encargos del Senhor, nuevos encargos del Senhor. Há pessoas aqui que estão recebendo nuevos encargos del Senhor. Nuevos encargos del Senhor. Nuevos encargos del Senhor. Há alguém aqui que está recebendo nuevos encargos de Jesus. Esta palavra está encontrando espíritos e corações aqui. Nuevos encargos de Jesús. De eso se trata. De Cotamacatarayas. Meu Deus. Ponga aí, por favor, Hechos 23, versículo 11. Mais adoração aqui, mais. Quero que vocês sobem aqui. Hechos 23, 11. La noche seguinte se le apresentou el Senhor, le dijo: ten ânimo, Pablo, pois como has testificado de mim em Jerusalém, assim é necessário que testifique também em. Assim é necessário que testifique de mim em. Levante as mãos aqui, igreja. Eu profetizo que este domingo, esta manhã, Jesucristo, Ele te põe um encargo para novas testificações. Agarre esta palavra, é muito forte em seu coração e em seu espírito. Jesucristo te trajo esta manhã aqui. Assim te disse o Senhor: é aqui que hoje eu te envio hoje para novas dimensões de Catarabiasai. Eu vejo crânios sendo abertos. Observe a visão que eu vejo agora. Eu vejo crânios de pessoas, crânios sendo abertos e uma mão ponendo pergaminho dentro. Uau! Há pessoas aqui que Deus está abrindo a mente e está ponendo revelação. E diz o Espírito: e aqui eu os envio para novos níveis de testificação. Diz o Senhor: testificaste a uma maneira, testificaste a um nível, testificaste de um modo, testificaste a uma medida. Pero aqui diz o Senhor: e aqui eu te pongo e te envio a um novo comando, a novas direções, a novo alinhamento para nova testificação de mi graça sobre ti. El que tenga oído, oiga o que dice el Espíritu. Recibe esta palabra. Vamos terminar. Quero que todo el mundo ponga las manos en su corazón, por favor. Todo el mundo ponga las manos así en su corazón. Si puede ir golpeando así, golpee así. Diga assim: Senhor Jesus, gracias por esta palavra, porque agora estou seguro que não moriré, sino que viviré para contar las maravillas del Senhor. Não moriré, Senhor, porque é necessário que eu viva. É necessário que eu viva, porque sua obra me necessita. Diga assim: não morirei, Senhor, senão que eu vivirei muitos anos para testificar as maravilhas do Senhor. Aleluia, aleluia. Quantos têm fé para entender isso? Eu quero profetizar uma coisa agora aqui por el Espírito.
Sabe como o apóstolo Pablo termina a vida dele? Ele termina a vida dele dizendo assim: Timoteo, he aqui, eu estou para ser sacrificado. Ele disse assim: o tempo de minha partida desta vida para outra já está próximo. E ele disse assim: terminei um bom combate, combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Só os que têm fé, levantem as mãos, eu quero profetizar algo. Eu profetizo no nome de Jesus Cristo que seu alinhamento com Jesus será tão grande, tão fino com Ele, que hasta o dia de sua partida não vai ser uma surpresa para ti. Que no dia de sua partida, eu profetizo como foi com o apóstolo Pablo, como foi com Cristo, será comigo e contigo. Vamos estar em um momento onde vamos a dizer: combati um bom combate, cumpri o propósito que Ele me chamou em esta terra. Agora pois me está preparada a corona de la justicia, que aquele que é fiel e justo vai entregar-me em seu dia. Eu profetizo no nome de Jesus Cristo que tu não irás morir de surpresa, assim de la noite a la mañana. Eu profetizo no nome de Jesus Cristo que você não irá morrer sem que primeiro cumplas o propósito. E havendo cumprido o propósito, é que tu vas a dizer, como dijo Cristo: Padre, em tus manos entrego mi espírito, porque eu acabei a obra que o Senhor me entregou. Dá um aplauso a Jesus. Profetizo alinhamento com Deus. Profetizo alinhamento com os cielos. La morte não tocará os hijos de Deus de surpresa. La morte não tocará os hijos de Deus de surpresa. Aleluia. Ella pode venir, pero por la conclusión del propósito. E isso está na palavra de Deus. Amém. Levante sus manos, que el amor de Dios Padre, la gracia del Hijo y las dulces consolaciones del Espíritu de Dios esté sobre ti. Que Dios te lleve en paz a su casa y que usted guarde esta palabra en su corazón. Dá um aplauso a Jesus e dê paz, e dê paz, e dê paz, e dê paz. Oh!